Bom dia! Muito bom dia, seja bem-vindo ao seu programa Manhãs na TV. Sejam todos muito bem-vindos, estamos muito contentes por estar com todos vocês aqui no nosso estúdio. Vocês não estão no estúdio, mas fazem parte neste momento da nossa audiência virtual e de televisão também, que estamos a assistir, porque nós estamos um bocadinho por toda a parte através da internet, da Curiacos.com. Todo lugar onde tem internet você consegue aceder a toda a programação da Curiacos TV e também estamos no satélite Espaçat, cobrimos toda a Europa, Norte África. Estamos na NOS, na Vodafone, na Mel, na Novo. Portanto, estamos um bocadinho por toda a parte. Vocês fazem parte deste programa e sejam muito bem-vindos. Um beijinho a todos que nos estão a assistir por toda a parte do mundo. Manhãs da TV é um programa que está consigo de segunda a sexta-feira. Nós trazemos sempre para si o melhor da cultura e tradição portuguesa. Trazemos também projetos fantásticos que os nossos convidados trazem até nós, como, por exemplo, projetos de solidariedade social, projetos na área da saúde, os mais diversos projetos na área da artes, por exemplo. Todo o projeto que é importante para si, ele também é importante para nós e é importante para toda a nossa audiência, que gosta imenso de saber tudo aquilo que se vai passando em Portugal e arredores e que sempre nos enche o coração, porque são projetos que são feitos sempre com muito amor e são projetos em que nós gostamos muito de transmitir para si. Como eu disse, estamos consigo de segunda a sexta-feira. Todos os nossos programas ficam disponíveis para si 2 semanas após eles irem para o ar. Portanto, este programa de hoje vai estar disponível para si daqui a 2 semanas, onde você pode ver aonde. Por exemplo, no nosso canal de YouTube, você pode subscrever da Curiacos TV. Dentro do Manhãs na TV, você subscreve o nosso canal, vê os convidados que nós já tivemos, os programas que nós já tivemos, temas que foram abordados e que estou lá eu e o Zé, não é? E todos os outros apresentadores que também já estiveram, porque nós temos programas antigos também que estão lá todos. Para quê? Para você poder ver, partilhar e relembrar coisas fantásticas que falámos aqui no nosso programa. Para esses que tiveram há uns tempos atrás, temos que pôr o Curiacos TV em memória. Pronto, já para fazer uma associação. Mas também, se por acaso você é alguém que já conhece a Curiacos TV, conhece o Manhãs e gosta do objetivo do nosso programa, é dar a conhecer, como nós falamos, projetos, histórias e pessoas fantásticas, e você diz assim: eu gostaria de dar a conhecer também o meu trabalho, o meu projeto, a minha história, a televisão nacional e internacional. Entre em contacto connosco, voltem ou não voltem em rodapé, estão a passar tanto o telefone do Manhãs TV, Facebook e o e-mail. Assim você entra em contacto com a produção, e já tivemos pessoas que assim o fizeram e estiveram aqui connosco pouco tempo depois. Portanto, a gente, há alturas em que conseguimos arranjar uma vaga bem rapidinho, mesmo que não seja rápido, você já fica marcado para estar aqui presente. Exatamente. E hoje nós vamos estar à conversa com a Associação Remar, vamos estar à conversa com o Luís Filipe Macedo, que nos vai contar coisas fantásticas que a Associação tem feito e também como é que ele conheceu a Associação, porque é sempre importante nós também sabermos como é que a pessoa conheceu o projeto onde está, como é que decidiu entrar. Todas essas histórias são sempre extremamente importantes para nós. E também nós vamos ter uma rúbrica sobre maquilhagem rápida. Você sabia que podes fazer... Rápida? Sim. Eu também posso dar uma rúbrica, é o que eu faço todos os dias quando venho para o Manhãs da TV. Senhor, Mas a Rita maquiagem Rodrigues, rápida. mas com a Rita Rodrigues, que é a nossa convidada, de certeza que é muito mais profissional a rúbrica. Em todo caso, nós daqui a um bocadinho nós vamos estar com o nosso convidado. Ele esteve 25 anos em trabalho missionário em África. Vamos conhecer também um pouco da sua história. Ele agora é um dos diretores da Associação Remar. Então vai ser uma conversa muito interessante. Voltamos já a seguir a este separador. Já estamos de volta. Já estamos. E temos aqui connosco o Sr. Luís, aqui no nosso estúdio. Muito bem-vindo ao nosso programa. Seja bem-vindo. Bom dia e muito obrigado pela oportunidade. Obrigada por estar aqui connosco. A Associação Remar é uma associação a qual o Sr. Luís também pertence, não é? Uma associação que já cá esteve aqui há alguns programas, aqui há bastante tempo connosco. E projetos de solidariedade social são coisas que movem sempre o nosso coração e que é importante nós estarmos envolvidos, porque faz parte também um pouco do ser humano, não é? Sr. Luís, como é que conheceu esta Associação Remar? Pronto, eu nasci em Angola em 1975, por causa da guerra vim como refugiado para Portugal e estou a abordar essa fase da minha vida porque penso que foi o desenrolar de tudo aquilo que me aconteceu depois, posteriormente, não é? Desde muito cedo comecei a ter problemas com bebidas alcoólicas, drogas e acabei viciado na heroína e na cocaína. Durante 10 anos estive, portanto, aquele termo que nós chamamos agarrado à heroína, não é? Entretanto,
Passei também pela prisão, estive 8 meses preso, porque, pronto, acabei por enganar as pessoas, etc. Entretanto, estava preso e os meus pais queriam ajudar-me a ir para um centro, na altura era o Patriarche, só que, pronto, eu já tinha feito tanta coisa ruim em casa que eles já não tinham condições financeiras para me ajudarem a ir para o centro, então eu tive que ficar até chegar o dia de ser posto em liberdade. Entretanto, quando saí em liberdade, voltei a drogar-me, caí mais fundo ainda, e é então que a minha mãe, incansável, depois conseguiu encontrar um centro que era gratuito, a entrada era imediata, então essa foi a tábua de salvação para a minha vida. Foi quando eu cheguei ao norte de Portugal, onde era a primeira quinta, portanto a Remar tinha acabado de chegar ou de começar o seu trabalho em Portugal, portanto eu sou um dos primeiros frutos da Remar em Portugal. Quando cheguei aí disseram-me que Jesus me podia ajudar. Eu não apanhei isso como uma coisa estranha, porque eu penso que Deus já tinha um grande propósito para a minha vida, não é? Porque aconteceu tudo muito rápido. Eu deixei de fumar de uma forma impressionante, lembro-me ainda hoje. Enfim, passados 6 meses, a minha vida tinha mudado completamente. O milagre tinha acontecido na minha vida, eu tinha deixado de fumar, tinha deixado de sentir a ansiedade pelas drogas. Em 6 meses? Em 6 meses. Eu comecei a ver, a receber a visão daquilo que me estavam a transmitir em relação ao trabalho, o amor ao próximo. Enfim, foi algo espantoso. Passado 2, 3, 90 e 89, passados 4 anos estava a casar com a minha esposa, que estava a reabilitar-se também, e pronto, foi assim que eu conheci a Remar. Fiquei o responsável da Remar em Portugal durante 8 anos e a partir daí, pronto, fomos abrir um trabalho também em Angola e em Moçambique. Espetacular, foi história bonita, né? Ainda estamos assim nos primeiros minutos e é uma história bastante comovente. Então, Remar, para quem nunca assistiu, mas nós já temos programas com outros membros da Remar aqui, que já tivemos o privilégio do nosso estúdio. É uma associação que se foca em ajudar pessoas toxicodependentes. Não propriamente toxicodependentes. É assim, em Portugal a Remar apareceu para dar ajuda a toxicodependentes, que era um dos enormes problemas naquela altura. Mas depois, à medida que a Remar se vai fixando noutros países, começa por encontrar situações diferentes e vai-se adaptando às necessidades que vai encontrando. Okay? Por exemplo, em Moçambique, nós fomos para Moçambique e Angola e não fomos propriamente para dar assistência aos toxicodependentes e alcoólicos, senão foi mais para as crianças de rua, as crianças em situação difícil, isto como um resultado do dispersar das famílias por causa da guerra, as crianças ficaram longe dos pais. Pronto, essa foi uma das grandes ações que nós tivemos pela frente, foi o apoio às crianças, e depois, ao princípio, nem sabíamos um pouco o que fazer. Alugávamos casas, punhamos as crianças em casa, pensávamos logo que elas precisavam de estudar, então começávamos a improvisar escolas, e depois, à medida que o trabalho foi desenvolvendo, fomos amadurecendo também, e fomos, só para ter uma ideia, nós temos neste momento uma escola de referência em Moçambique, numa das cidades periféricas de Maputo, que é Machava, onde usufruem desse projeto 1.500 crianças, e nós começamos uma escola com as crianças a sentarem num tronco de uma árvore. Está a ver a importância que nós demos à educação, que não importa quais eram as condições, o importante é que elas fossem ensinadas. Okay? Sr. Luís, você esteve aqui com a sua esposa, não é? Entretanto foram para fora, para Angola, não é? Onde vocês estiveram. Como é que foi essa experiência? Ok, nós fomos primeiramente para a África do Sul e Moçambique. Angola foi depois. Como é que foi a experiência? Bem, como eu disse, para mim não foi um choque, porque eu tenho raízes africanas, portanto, minimamente sabia o que encontrar, e depois a própria cultura, etc. Para ela, embora estivéssemos no primeiro amor, mas foi um pouco difícil.
Porquê? Porque a remar estava no início, ou seja, era ir e quando nós fomos para Moçambique a obra ainda não estava enraizada, tinha pouco tempo, tinha um ano, se não estou em erro, tinha acabado, sim, menos de um ano. Ok. Então fomos encontrar, depois ainda tivemos que dormir em colchões no chão, enfim, carregar água. Tinham 4 filhos na altura. Já tínhamos 4 filhos, exatamente. Pronto, tudo isso e depois a vida, as condições de vida de Portugal comparadas com as condições de vida num país em desenvolvimento, pronto, criou alguma dificuldade, mas como eu dizia já anteriormente, nós fomos em fé, estávamos no primeiro amor, então estávamos preparados, tínhamos o Disse coração... anteriormente, só para esclarecer, porque nós tivemos a conversa com o Luís antes de irmos para o ar. Daí o Luís ter dito que já tínhamos estado a conversar e tudo, mas nós tivemos esta conversa em off, portanto, por isso é Obrigado pela correção. Não, porque às vezes pode dizer, então, eu perdi a conversa, tenho que ir para trás para ouvir. Não, você não perdeu a conversa. Nós é que tivemos a falar assim um bocadinho antes com o Luís, e então ele foi-nos dando assim estas coisitas para nós sabermos, e por isso é que estamos a falar nelas. Então, como eu tinha dito, nós estávamos no primeiro amor, estávamos convertidos, tudo o que queríamos era servir ao Senhor e sabíamos que Deus não nos tinha levado àquele lugar para voltar atrás, senão que era para conquistar a terra que Ele nos tinha dado. Então era isso que estava dentro de nós e isso foi o motor. Nós sabemos que o amor supera tudo, não é? E foi difícil. Por exemplo, em termos de segurança, eu lembro uma vez que eu fui a um dos nossos congressos no Ghana e nós vivíamos numa casa a 15 km de Maputo. Não tinha muita... Pronto, é um lugar que não havia muita segurança. E a minha mulher estava grávida e foi assaltada. E então foi um milagre que não lhe tivessem feito mal. Está a ver? Portanto, é um pouco isso. Em termos de experiências também, na África do Sul, nós chegamos em 98. Tinha acabado o regime do Apartheid há pouco tempo. Pois. Então vimos coisas... Aí é que foi mesmo diferente, porque havia muita violência, nós vimos pessoas a serem mortas, era tiroteios... roubaram-nos veículos, assaltaram-nos a loja, porque nós temos lojas solidárias, vamos implementando as lojas, ou implantando as lojas solidárias que servem de geração de recursos para o desenvolvimento do trabalho, não é? Uma vez chegamos à loja e não tínhamos lá nada, porque não sabíamos como é que funcionavam as coisas, depois do ladrão, as trancas na porta, não é? Então já contratamos as empresas de segurança, etc. Não? Portanto, foi um pouco assim este primeiro embate, não é? Mas depois fomos ambientando, começando a conhecer. Por outro lado, também os cuidados com a malária. Por exemplo, nós em Angola tivemos foi um drama praticamente, porque não havia nenhuma experiência em termos da situação de saúde. Tivemos um dos missionários que faleceu. Houve uma altura que eu tive que viajar de urgência e tínhamos, se não sou em erro, 3 ou 4 dos missionários internados. Foi tremendo, mas depois, pronto, fomos ambientando, tivemos o suporte também de algumas pessoas que lá estavam e as coisas foram mudando, a obra foi-se estabelecendo. Em Angola, por exemplo, numa certa altura fomos chamados pela Embaixada Portuguesa, ela reuniu com as organizações portuguesas que lá estavam a aconselhar a que deixassem o país, porque o conflito armado ainda não estava resolvido, e então tinha havido algo perto de Luanda, e o conselho era que as organizações saíssem do país, mas nós, lá está, não tínhamos ido ali para voltar atrás, nós continuamos. Vocês nunca pensaram assim, sozinhos no vosso quarto à noite, a pensar, se calhar devíamos desistir e vir numa outra altura, ou já estamos aqui há muito tempo, porque foram 25 anos em que você teve a África do Sul, Angola, Moçambique, Angola e Namíbia, ou seja, foi uma vida... A minha esposa, quando nós fomos de Moçambique, da África do Sul para Angola, em 2005, ela teve uma crise com a malária. Em Moçambique nunca tinha tido, mas em Angola
ela ficou várias vezes doente com malária. Porque malária é tramada porque nem sempre dá para Pronto, para mas criar ali também foi um pouco o lugar onde nós íamos fazer os testes. E então ela estava sempre com malária e sempre a tomar medicamentos. Então aquilo começou a transtornar-lhe um pouco, não é? Então ela chegou a dizer, porque é que não vamos antes ficar na Namíbia, que está aqui perto, e tu vens com frequência aqui. Portanto, isso passou-lhe para a cabeça, mas pronto, depois conseguimos ultrapassar. Okay. Então vocês tiveram estes anos todos nestes países, nestes locais. As primeiras coisas que vocês fizeram foi implantar a educação, é isso? A primeira coisa foi o acolhimento das pessoas. Embora o principal não fosse a toxicodependência, mas também abrimos os centros de acolhimento para os toxicodependentes e para os alcoólicos. Portanto, a primeira coisa foi o acolhimento. Ver as pessoas na rua, ver as pessoas com os problemas de droga, de álcool, então que houvesse alguma segurança para estas pessoas. Primeiramente acolhê-las e depois então, com os toxicodependentes, procurar ajudar-lhes, a guiá-los na fé para poderem encontrar depois a libertação dessa dependência. E em relação aos mais pequenos, e dando-lhes formação profissional. Para quê? Para os preparar, para que quando chegasse a altura deles acharem que já estavam em condições de voltar às suas vidas, depois irem com uma profissão e poderem depois estar em pé de igualdade naquilo que era o primeiro emprego ou simplesmente um outro emprego, para não voltarem a cair, pronto, no mundo da droga, da delinquência, não é? Quanto aos menores de idade, sim, que a escola, a educação era uma coisa principal. E vocês tinham parcerias em relação à parte da formação profissional? Geralmente, nós próprios somos quem implementamos os projetos, com a ajuda de Portugal e Espanha. E aquilo que faríamos na altura era contratar técnicos, por exemplo, para a formação em carpintaria. Depois, termos um professor de carpintaria, um carpinteiro, e que fosse ensinando. Okay? Quando falamos acerca de todo o trabalho que vocês, são 25 anos que esteve em África, têm ideia de quantos projetos você e a sua esposa conseguiram participar, estabelecer, e quantas pessoas conseguiram ajudar todos estes anos? Tem assim um número? É difícil essa pergunta. Em termos de números é difícil, eu sei que os indicadores são importantes, mas eu posso lhe dizer que anualmente mais de 300 pessoas passaram pelos centros, nem todos foram bem-sucedidos, mas existe uma quantidade enorme de pessoas que foram reabilitadas, que ultrapassaram o problema, constituíram família, grande parte deles decidiram ficar no Ministério também. Outros, inclusivamente, saíram de Moçambique, de Angola, foram para arremar noutros países a servir. Enfim, não lhe consigo dar indicadores concretos, mas uns bons milhares, uns largos milhares de pessoas que passaram pelos nossos centros. Sente então que a Remar tem tido um papel bastante importante nas sociedades onde ela está implementada? Pronto, a nossa visão é melhorar as condições de vida das pessoas, procurar transmitir à pessoa que ela é importante, que Deus lhe ama, que Jesus lhe ama, e procurar depois que entenda que aquilo não é o fim, a droga não é o fim, o álcool não é o fim, há uma solução, há uma esperança. Portanto, isso é o que nós procuramos transmitir às pessoas. E temos visto os resultados. De todos os projetos que foram implementados nesses países onde esteve, pode-nos falar de alguns que lhe tenham trazido grande impacto, que lhe tenham causado assim grande impacto pela positiva? Grande impacto pela positiva. Ok, a história das escolas, o projeto das escolas. Portanto, ver uma criança crescer com saúde, porque geralmente nas nossas escolas também damos a merenda escolar. Ok? Então, porque é uma das coisas importantes. Sabe que uma criança vai para a escola com fome, porque é um projeto que não é apenas interno, não apenas para as crianças que estão internadas na Remar, senão que as externas também, as crianças da comunidade. E então poderem ir para a escola e terem também a merenda ajuda à assimilação.
Portanto, E a escola então? que vocês tinham, desculpe interromper, a escola que vocês tinham não era só para as pessoas que estavam, para as crianças que estavam no acolhimento, Tínhamos, era não, para deixe-me que tem, corrigir, que temos. tem. É Ok. para a comunidade É também. para A escola era comunidade para a comunidade. Exatamente. Ok, e é neste momento uma escola de referência, ou seja, há reuniões da zona que são feitas naquela escola. Temos um professor, este é tremendo, isto impacta-me mesmo. Existe um professor que é o mais antigo dessa escola, eu esqueço-me agora o nome, falha-me agora o nome, mas pronto, eles quando ouvirem o programa depois vão ver de quem é que eu estou a falar. Ele começou a dar aulas quando a escola ainda era numa garagem. Já não era a fase do tronco, mas era numa garagem. E ele chegava a tirar do seu próprio bolso o dinheiro para o transporte, o táxi que ele tinha que apanhar. E era impressionante e para mim impacta-me que depois de todo este tempo ele se mantenha lá. Portanto, aquilo é que foi mesmo uma dedicação, um trabalho feito com amor. Portanto, essa é uma das coisas que realmente Também esse sentido de impacta. missão você seja, conseguiu encontrar noutras pessoas também. Não, é que o importante para ele não era o dinheiro, ou seja, era algo que lhe estava dentro da alma também. Está a ver? Senão ele poderia dizer, bem, isto aqui não há condições, não, porque geralmente as pessoas trabalham porque têm que ter um incentivo, não é? E quando falamos de incentivo, geralmente falamos do dinheiro. Claro. Mas no caso dele, não. Era mesmo o amor, podíamos dizer o amor à camisola, não é? Sim, sim, sim. São histórias muito bonitas. Ou seja, quando você foi para lá, foi você e sua esposa, na altura a remar ainda estava no início, nos lugares onde vocês foram. Como é que se encontra hoje a remar em África, nos lugares onde você esteve? Como é que estão as infraestruturas, ou seja, apoio pessoal, como é que estão? Acha que está muito, muito melhor do que quando começaram? Com certeza. Eu poderia dizer anos-luz, talvez seja um exagero, mas não, completamente diferente, que em termos económicos, em termos de edifícios, portanto, primeiro comprávamos, alugávamos as casas, hoje temos propriedades que foram compradas com o apoio da Remar de Portugal, da Remar de Espanha ou Remar Internacional, a frota de veículos completamente diferente, os próprios serviços que nós prestamos são completamente diferentes, não é? Portanto, está a anos-luz, se assim posso usar a expressão. E você deve ser um não orgulho. só também isso, o relacionamento com as entidades, com governamentais, com os parceiros. Por exemplo, nós em Angola tivemos muitos projetos diretos e indiretos com a petrolífera ExxonMobil, com a ESSO. Sim. E então temos um centro que ainda está em fase de construção, ainda não está terminado, pela redução de fundos disponibilizados também, com a crise económica e financeira que pronto, se está a atravessar, mas são 2 hectares de terreno, temos mais de 1.500 metros, mais de 1.500 ou 2.000 metros quadrados construídos, com armazéns, com oficinas, com o espaço habitacional, com a nossa igreja. Tivemos projetos com eles da implementação de bibliotecas comunitárias em diversas províncias de Angola, não um projeto direto da Remar, mas que a Remar foi o parceiro escolhido para a implementação dessas bibliotecas. Enfim, houve relacionamentos em termos de governantes. Exato. Portanto, a Remar É esse tipo de crescimento, a Remar claro. está bem vista, tem credibilidade, ok? É considerado um parceiro dos governos onde nós nos encontramos. Disse há pouco que os serviços que prestam neste momento são um pouco diferentes do que prestavam no início. Qual é a diferença agora? Talvez eu me tenha explicado ou expressado mal. Os serviços não são diferentes. Eles têm melhor qualidade. Ok, os serviços continuam a ser os mesmos, portanto, na área da educação, na área de saúde, o acolhimento, as casas estão diferentes, quando antes depois possivelmente não havia água canalizada, hoje existem água canalizada, as eletrobombas, os geradores, portanto, os serviços estão com outra qualidade. Mas ainda assim estamos muito aquém daquilo que são
os nossos objetivos, não é? Portanto, não quero deixar aqui a ideia de que a Remar está no auge, não, a Remar continua a precisar de ajuda. Chegamos aqui com a ajuda de Deus, isso sem dúvida, mas também com a ajuda de muitas empresas, de muitos particulares. Nós temos um projeto que acho que é fantástico, que é o apadrinhamento de crianças. Portanto, por um catálogo você pode consultar, simpatizar com alguma criança e depois com uma cota mensal poder ajudar essa criança naquilo que é a sua alimentação, a sua saúde, a sua educação. A farda da escola também. A farda da escola também. Por exemplo, uma das coisas que nós... uma das dificuldades que encontramos não é tanto na angariação dos bens para mandar, embora isso também temos que sempre mobilizar a comunidade e as empresas, não é? Porque nós enviamos muitos contentores de ajuda humanitária. Ainda agora acabamos de carregar um para Belize, na semana passada, estamos a preparar outro para Cabo Verde e a seguir para Angola, e portanto isto é algo que é contínuo, porque estes países, eles prosperam por causa do suporte que recebem por parte da Remar Portugal ou da Remar Internacional, ok? E um dos grandes problemas agora é também no pagamento do transporte desses mesmos contentores. Portanto, às vezes temos aí a mercadoria até, mas depois fica ali encalhado por falta do apoio financeiro. Portanto, podemos lançar, se me permite, aqui um apoio também às pessoas, claro, às empresas, ou seja, não quero deixar, uma vez mais, a ideia de que a Remar é nós somos uma organização grande, estamos em mais de 70 países, mas nós vivemos dia a dia, ok? Não temos em nada estacionado, ou seja, quando os recursos entram, eles já estão destinados, ok? Ok, certíssimo. E nós estamos a ter uma conversa muito interessante aqui com o Sr. Luís, da Associação Remar, mas nós temos algo diferente agora para si. O que é que acha de aprender algumas dicas de uma maquiagem rápida? Gosta da ideia? Nós vamos estar com a Rita Rodrigues para vocês ouvirem essas dicas. Uma convidada já teve o nosso programa, mas não acabou a conversa. Nós, quando voltarmos, ainda estaremos à conversa com o nosso convidado. Ainda temos mais perguntas para ele. Voltamos já a seguir esta rúbrica. Então, vamos começar esta maquilhagem. Vou pôr aqui a minha bandelete para o meu cabelo não me atrapalhar. Eu já lavei o meu rosto e vou começar por aplicar aqui um tónico ou uma água termal. Tem que escolher alguma coisa que seja para equilibrar o pH da vossa pele, tanto pode ser tónico como água termal, e ponho mesmo nas mãos para não gastar nos discos, sendo que o tónico é mesmo para ficar na pele. Portanto, depois de lavar e de aplicar então o tónico, vou passar para um creme hidratante. Se tiverem uma pele muito seca, podem aplicar um sérum, que ajuda bastante a nutrir a pele. E aplico então o cremezinho. No meu caso é matificante, porque a minha pele é muito oleosa, então eu vou querer que esta maquilhagem dure bastante ao longo do dia. Para as peles secas não há tanto esse problema. Eu vou aqui aplicar o meu creme, que é mesmo muito importante. E aplico também sempre, antes de começar a maquilhagem em si, protetor solar. Preferencialmente 50, é muito importante mesmo. Podem também usar uma base que já tenha protetor solar para ser mais fácil, pronto, para não terem desculpas de não quererem fazer a maquilhagem de manhã. Portanto, em 10 minutos conseguimos fazer este look muito rapidamente. E vou começar por aplicar então a base do meu tom da pele. E vou começar assim por espalhar. Convém terem sempre, claro, uma base adaptada à estação do ano, porque no verão estamos sempre mais morenas. Mas convém que a base seja do tom do vosso pescoço. Portanto, deste tom. Eu pareço muito mais escura do que na realidade sou. A minha pele é bastante branquinha, portanto engana bastante. E vou aplicar assim com um pincel deste género, um pincel reto, que vai ajudar a ter uma boa aplicação da base e é muito mais rápido também. O cabelo para se ver bem. Aplico também na pálpebra, que já vai ajudar também a dar uma base às sombras, que se não aplicarmos base nos olhos, depois a sombra também não tem tanta visibilidade e não adere tão bem. Arrasto também a base aqui
para a zona do pescoço, para não haver aqui linhas marcadas. E pronto. Como é um look de dia a dia, não vou colocar muita base e vou agora passar para o corretor. O corretor é sempre um bocadinho mais claro do que a nossa base e aplico então na zona da olheira, aqui um bocadinho no cantinho, normalmente aplico também aqui para iluminar. Aplico sempre nas zonas estratégicas para iluminar o rosto. E agora vou espalhar com o mesmo pincel, tudo muito prático, para não haver desculpas, que não temos pincéis suficientes. Tudo muito prático para o dia a dia. E espalho bem aqui o meu corretor, colocando novamente na pálpebra e aqui bem embaixo. Sempre verificando que está tudo muito bem espalhado. E agora aqui. Tentar deixar sempre o mais uniforme possível. E estamos. Agora, vamos passar para o pó, que é super importante para selar a base. Peles secas também não têm tanto este problema, mas no caso das oleosas é muito importante fazer a selagem da base e do corretor com um pó. Eu estou a usar um pó compacto, que é assim destes, mas podem usar também um pó solto. E muito importante aplicarem aqui na zona onde aplicar o corretor para não formar linhas de expressão ao longo do dia. Portanto, olhamos para cima e aplicamos bem. E podemos também aplicar nos olhos, que vai ajudar depois a esfumar melhor as sombras. E muito importante aplicar nas linhas de expressão. Aqui na zona do sorriso, por exemplo, no nariz e essencialmente nas zonas que são mais oleosas. Por exemplo, a zona T, o queixo. Se usarem máscara, também podem aplicar o pó na zona da máscara. E agora vamos passar para o bronzer, que já vai dar aqui um ar muito mais saudável ao rosto. Vamos começar a construir aqui o rosto mais saudável. Obviamente devem tentar perceber qual é o vosso formato de rosto para aplicar o contorno da forma correta. E tenham atenção para não aplicar o contorno muito cá para baixo. É preferível mais para cima, para dar um ar mais de lifting ao rosto. Como eu tenho a testa assim maiorzinha, aplico também aqui nos cantinhos. E para afinar o rosto também acabo por fazer aqui na zona da mandíbula um bocadinho de contorno. No fundo, o contorno serve para modelar o rosto e dar um formato mais harmonioso. E também dar assim um ar mais bronzeadinho. E agora vamos passar para o blush, que também é muito importante. Eu acho que a maquilhagem sem blush não é a mesma coisa, porque dá aqui um toque de saúde ao rosto. E basta sorrir e aplicar aqui onde começa a maçã e misturar com o bronzer, para dar aqui um acabamento muito natural e muito bonito. Às vezes eu venho mesmo com o pincel de blush e já aplico assim aqui um bocadinho também na pálpebra. Aplico do outro lado, sempre afundindo tudo. E assim. Agora vou, muito rapidamente, só pentear as minhas sobrancelhas e para ser ainda mais rápido eu uso um gel com cor, da cor da minha sobrancelha, obviamente. E venho só assim pentear, para ser super prático. E ele já acaba por deixar a minha sobrancelha assim bem no sítio, bem penteadinha. E dá uma leve preenchida sem marcar muito, porque às vezes também uma sobrancelha muito carregada para o dia-a-dia também não é o ideal. Pronto. Penteio bem assim. E agora vou aplicar então uma sombra. Vou usar o tom terra. Vou-vos mostrar aqui mais ou menos os tons que vou usar. Portanto, vou usar aqui assim um tonzinho mais terra. São tons neutros que dão com qualquer roupa, portanto é o mais seguro para vocês usarem. E vou então aplicar aqui, normalmente eu gosto de definir bem o meu côncavo. E para quem tem os olhos assim mais rasgadinhos, mais fechadinhos, não tenham medo de chegar mais perto das sobrancelhas, porque vai abrir o vosso olhar. Às vezes nós temos medo de chegar com a sombra bem perto da sobrancelha, mas não há problema, porque senão ela não vai aparecer. Temos que ver bem o nosso tipo de olho e adaptar, claro, a maquilhagem sempre a isso. E basta uma sombrinha. Agora, com um pincel mais pequenino, eu vou aplicar a mesma sombra na parte de baixo do meu olho, para definir. Aplico bem assim.
Se cair algum bocadinho de sombra também, podem sempre vir varrer com o vosso pincel. E para quem gosta, para quem gosta de aplicar lápis preto em baixo, podem sempre aplicar o lápis por baixo do vosso olho. E não se esqueçam é depois de esfumar. Eu às vezes recebo muitas perguntas em relação a isto, de aplicar o lápis na parte de baixo. O importante é depois selarem com uma sombrinha por baixo. Portanto, com a sombra castanha que eu vim anteriormente, venho ao meu lápis que apliquei e faço só aqui um esfumadinho por baixo para garantir que ele depois não borra. Por fim, vou aplicar iluminador. Venho mesmo com o dedo para ser super fácil, venho assim aplicar aqui o iluminador e com o dedo venho ainda aqui à parte da pálpebra do olho. Super fácil. E agora aqui abaixo da sobrancelha, tudo com o dedo, portanto, super fácil. Por fim, já a terminar esta maquilhagem, vou aplicar máscara de pestanas, isto super rápido. Aplico então a minha máscara de pestanas, como podem ver. Máscara de pestanas. Estou a fazer bem rápido para vocês perceberem que isto é possível. Aplico então um batom. Da cor que vocês preferirem. E para terminar esta maquilhagem, vou aplicar um fixador para durar o dia todo. E estou pronta. Memorizaste bem as dicas? Claro que sim. Tens de passar o pincel debaixo do pescoço, que é para não ficar linhas. Tu também tens? Eu também tenho. Ah, pronto. Está certo. Que também Eu passo também maquilhagem faço. agora. Exatamente, exatamente. Que eu faço por amor a este programa. Mas nós, com a Rita, aprendemos aqui algumas dicas fáceis para nós podermos andar sempre, mais as senhoras neste caso, andarem sempre mais maquiadas, bonitas e arranjadas e que você seja conforme você gosta de estar. E nós vamos continuar aqui a conversa com o Luís. E Luís, estava-nos a falar que em off que agora vocês têm um projeto que é o SOS Remar. Pode-nos explicar um pouquinho o que é esse projeto? Ok, pronto. O Remar SOS é um projeto que surge para dar a resposta imediata quando há uma calamidade. Nós tivemos primeiro a situação dos refugiados quando foi o problema da Síria, que ativamos este protocolo e fomos em socorro dessas pessoas. Cada vez que há um problema num dos países onde estamos ou mesmo onde nós estamos, procuramos fazer frente para aliviar o sofrimento das pessoas. Tivemos uma ação quando foi aquele problema em Moçambique, do ciclone Idai, se não estou em erro. Sim. E então ativamos este Remar SOS e fomos para ajudar as pessoas com aquilo que era mais emergente, a água, a comida, as roupas, as tendas, enfim. Quando foi este problema da Ucrânia também, aí estamos. Mas penso que o mais importante aqui não é falar dos problemas em si, senão que dizer que nós temos essa oportunidade, mas qualquer pessoa tem a oportunidade. Eu sei que a solidariedade é algo que está dentro das pessoas, a pessoa nasce com isso dentro dela e às vezes não tem a oportunidade para poder desenvolver essa qualidade que aí está. E na Remar nós oferecemos essa oportunidade. Alguma pessoa que nos esteja a ouvir e que tenha esse interesse, em qualquer um dos países onde nós nos encontramos, tudo o que tem que fazer é pagar a sua passagem de avião e depois o alojamento e tudo o resto é por nossa conta lá, porque estamos implementados e em condições de alojar depois as pessoas. Portanto, se é jovem, quer ter uma experiência, não? Aqui tem a oportunidade. No nosso site, www.remar.pt, vai encontrar muita informação ou toda a informação que necessitar. Há pouco também falou de uma coisa muito interessante que é as gerações que vão passando ao longo deste projeto da Remar. Neste momento também estão com uma geração nova, não é? São os nossos filhos. Nós somos do início da Remar. Nós, quando digo nós, a minha geração, as pessoas da minha idade, os primeiros frutos da Remar,
Entretanto, nós vamos envelhecendo e os nossos filhos que nasceram vão crescendo e procuramos que eles não se acomodem àquilo que é o conforto da Europa e se esqueçam de que o mais importante é o amor pelo próximo, o amor pelos aqueles que sofrem. E tem que haver uma continuidade. E uma das coisas que nós damos muita importância é o passar essa visão e esse espírito a esta nova geração que são os nossos filhos. E alguns têm tido, ou sentido o chamado no coração de irem para a África, para a América do Sul, para a América Latina, enfim, países em desenvolvimento. Não de uma forma definitiva, podem ir primeiro por 1 ano, 2 anos, para despertar, porque às vezes o que faz falta é provar, não é? E às vezes pode acontecer que as pessoas não acabam por ganhar o gosto porque não provaram, e às vezes não provam porque têm receios. Mas se Deus é por nós, afinal de contas, quem será contra nós, não é? Mas pronto, estamos Tem dado esses incentivos aos jovens. a transmitir essa visão a esta nova geração, para que eles possam crescer em Deus e que possam dar continuidade ao trabalho, porque o mundo clama por nós. É verdade. Você esteve com a sua esposa, com os seus filhos, 25 anos lá, depois vieram para cá, vêem grandes diferenças, agora cá, a remar cá? Na Remar, diferenças? Sim. Sem dúvida, como penso que já abordei. A Remar cresceu, desenvolveu-se. Eu penso que o próprio país, a Europa, mudou, não é? As exigências são outras e às vezes as mudanças são pelas próprias exigências, não é? Ou seja, quando há 30 anos atrás nós podíamos alojar pessoas em lugares que não necessitavam de ter grandes condições, isso hoje não é possível. Portanto, as exigências são outras e nós tivemos que nos pôr à altura dessas exigências. Foi fácil a adaptação? Eu creio que o ser humano está preparado para se adaptar a qualquer situação. Esse é aquilo que eu penso. Às vezes há um certo temor quando há uma mudança. Mas no meu caso, já cá tinha estado. 25 anos é muito tempo. Mas eu penso que a graça de Deus é suficiente para tudo isso. Quais é que acha que são os maiores desafios na Remar, nomeadamente a nível da África, porque você veio da África, hoje é um dos diretores da associação, mas está aqui há uns mesinhos ainda está a habituar-se a Portugal. Reabituar-me. Exato, tem que se habituar novamente a Portugal. Quais é que você acha que são agora ainda os maiores desafios? Vocês já cresceram bastante em infraestruturas, são muito bem vistos, participaram em projetos fantásticos. O que é ainda assim, a grande montanha por escalar em África? Qual é a ajuda ou as maiores adversidades que neste momento têm por lá? Pronto, a ajuda financeira, isso é algo porque é como que uma gota no oceano. Não todos os recursos que possa produzir, não é? Eles são como uma gota no oceano, porque nós olhamos e achamos sempre que estamos a fazer... Ou seja, nunca temos aquele sentimento de que estamos a fazer o que podemos. Ok? Sempre nos sentimos faltos. Portanto, esse é um enorme desafio, é essa incapacidade de poder ajudar as pessoas, porque a demanda é superior àquilo que há para oferecer. Ok? Depois, um dos enormes problemas também é a falta de obreiros, recursos humanos, pessoas técnicos, mesmo nas localidades tem sido difícil? Mesmo nas localidades, sim. Portanto, penso que isso é um pouco. Depois, de forma geral, depois, logística, veículos, isso é algo que tem que estar sempre a ser renovado. Portanto, é um pouco isso. Que medidas é que vocês têm para, por exemplo, combater essas necessidades financeiras? Vocês já falaram da vossa loja, não é? Sim, fazemos apelos. É pena, eu não vim preparado, mas talvez depois possa-se pôr no rodapé o IBAN. Tem aquilo da campanha da consignação do IRS? Exatamente. O artigo 61 e 66, se não estou em erro, ainda estou-me a familiarizar com estas novas coisas. E pronto, e fazemos um apelo às empresas. A nossa resposta é apelando às empresas, aos particulares, para que nos ajudem.
Portanto, nós queremos fazer o trabalho, nós estamos de corpo e alma, mas sozinhos não conseguimos. Claro. Como é que tem sido o feedback das pessoas? Por exemplo, vocês hoje em dia temos uma benesse, que é as redes sociais, que é uma tecnologia que nos permite mostrar o nosso trabalho, o que é que nós fazemos, mesmo os donativos que as pessoas dão. Olha, é para aqui, além de vocês entrarem com as pessoas e falarem com elas pessoalmente, porque é que está a ser feito o donativo, mas todos, mesmo que não façam parte da Remar ou nunca tenham contribuído, se forem agora ao Instagram, Remar, vão encontrar as informações e o vosso trabalho. Como é que tem sido o feedback das pessoas nas redes sociais e quando vos abordam ou quando vêm ter convosco? Olha, eu conheci a associação através desta maneira, desta forma. O que é que as pessoas pensam? É assim, e a ver se não me perco agora um bocadinho. Estes meios são importantes, nós conseguimos alcançar as pessoas. Temos respostas positivas, pessoas que primam pelo trabalho que nós fazemos. Por outro lado, lançar apelos também é mais fácil, mas temos uma situação, nós estamos a sair de uma era de 2 anos de tudo parado. Pois. Estamos em pós-Covid agora, e nesta altura muita coisa ficou não totalmente bloqueada, mas as pessoas retraem-se ou retraíram-se. As empresas, inclusivamente, temos encontrado alguma dificuldade em chegar às empresas e ter as respostas que realmente nós necessitamos atualmente. Portanto, há essa dificuldade. Ok, certíssimo. Quando foi na altura do Covid, nós aqui na Europa tivemos, pronto, aquela percepção, com certeza deve ter sido... Mas eu penso que não respondi à sua pergunta. Que era como é que eram as respostas das pessoas nas redes sociais? Sim, as pessoas têm vontade de ajudar. Têm vontade de ajudar. Como eu dizia, que a solidariedade é algo que está dentro das pessoas. Se as pessoas têm vontade de ajudar, procuram saber, algumas até querem ver como é que podem dar do seu tempo, porque, por exemplo, uma das opções também é que a pessoa, mesmo que não tenha condições financeiras ou algo material para doar, pode dar do seu tempo também. Se é um profissional, pode vir para o ajudar, pode ajudar a pintar e, inclusivamente, também pode ir para outro país para ajudar naquilo que é a sua arte, se assim podemos dizer. Ok, maravilha, é uma boa forma de contribuírem Já com o que eles tivemos, podem. por exemplo, nos Estados Unidos, na Alemanha, às vezes eles têm, penso que são igrejas, que dão essa possibilidade aos membros jovens da igreja. Eles saem numa missão e estão 30 dias. Portanto, já tivemos em Moçambique grupos dessa natureza. Espetacular, muito bom. Tá? E é uma experiência também, não individual, mas do próprio grupo em si. Voltando à situação que tinha mencionado acerca do Covid, nós aqui na Europa tivemos uma percepção, em África deve ter sido outra completamente diferente, porque é tudo diferente. O clima é diferente, as instituições, falamos da saúde, na área da saúde, da medicina, dos hospitais. Como é que foi para vocês estes tempos na Remar em África? Pronto, foi diferente, mas acaba por ser idêntico. Ou seja, comparativamente, casos positivos, mortes, etc. Isso. Foi diferente. Foi diferente porque houve muito menos casos. Agora, foi igual porque as restrições, principalmente em Angola, que era onde eu estava, foram muito duras mesmo. As coisas fecharam, inclusivamente as fronteiras nacionais fecharam e nós tivemos praticamente sem poder gerar recursos. Ok? E daí que foi fundamental a ajuda, uma vez mais, de Portugal e de Espanha e depois o ter que recorrer às instituições mesmo dentro do país. Ok, certíssimo. E depois, quando voltaram ou seja, ao desconfinamento, demorou um bocadinho até novamente as pessoas começarem a confiar e chegar-se à associação, porque a associação também teve portas fechadas. Não, nós tivemos de portas fechadas mesmo porque o governo assim decretou. Claro. Naquela altura, por exemplo, crianças, uma das coisas era que ninguém podia sair nem entrar. Portanto, foram medidas drásticas. Ou seja, se alguém quisesse se ausentar do centro, não podia. E, por outro lado, também não podíamos receber. Eles próprios tinham 2 centros de emergência, onde eles próprios iam buscar as crianças que estavam vulneráveis e as punham lá. Mas as instituições estavam fechadas. E quando voltou a abrir? Voltou. Foi tudo assim em massa ou foi progressivamente? Não, em massa, muita procura.
muita procura. Só que ali em Angola, neste momento, vive-se uma altura em que a ação social, o Ministério da Assistência Social, quer ter um controle de todos aqueles que são os menores de idade. Então, nós já não podemos receber os menores de idade como antigamente. Antigamente, você chegava à rua, via uma criança, podia trazê-la para o centro. Neste momento, isso não é possível. Todas as crianças ou todos os menores de idade têm que ser registados na ação social. Ok. E eu até estou de acordo com isto, porque isto evita que haja o tráfico de crianças e etc. Ok? Mas é dessa maneira. Mas a demanda é muita neste momento. As nossas portas estão abertas, o nosso escritório de atendimento é uma constante, as famílias, mesmo com todos os condicionamentos impostos pela ação social, mas estão sempre a procurar trazer os filhos. Porquê? Porque estão melhor numa instituição do que em casa, porque os pais têm que ir trabalhar, a mãe tem que ir trazer o dia-a-dia para casa e as crianças ficam abandonadas. Eles sabem que na instituição a criança vai estar bem atendida, vai ter a escola, se está doente vai ser atendida. Então a demanda é sempre muito grande. Ok. Algum último projeto mais recente que você agora está cá de Portugal, mas esteja a ocorrer neste momento? Algum projeto mais recente? Sim. Temos o Remar SOS, que é relacionado com a Ucrânia, mas em África, algum projeto? Em África, alguma novidade? quer dizer em África? Não, em África continuamos sempre com aquilo que é... Nós também, o nosso leque de projetos não muda muito. Portanto, continuamos com os centros de acolhimento para os toxicodependentes e alcoólicos. Isso é o nosso ponto principal. Depois, os centros de acolhimento para as crianças, os centros educativos, os centros de formação profissional, e é por aí. Ok. É por aí. Certíssimo. Mas quero referir um projeto que é o projeto Mãos Abertas, que isto é mais aqui em Portugal, que iniciou, se não estou em erro, em dezembro de 2010 e continuou sempre. Neste momento nós estamos a desenvolvê-lo em Setúbal e em Mãe Martins. Nós em Setúbal fazemos a distribuição mensal de cabazes alimentares a 15 famílias, que depois também têm a oportunidade de participar na nossa igreja que lá temos. E em Mãe Martins nós alcançamos 40 famílias, num total de 170 pessoas. Portanto, todos os meses nós, depois de identificarmos estas famílias, passamos a ajudá-las. Espetacular. Okay? Estamos... E é daí que nós apelamos também, porque fazemos-lo desde que tínhamos os meios alimentares. E daí lançamos um apelo às empresas, aos cash and carries, aos hipermercados, que nos possam ajudar Certíssimo. com alimentos. E nós estamos já nos 2 minutos finais do nosso programa e o Sr. Luís aproveita agora esta oportunidade para também fazer exatamente esse pedido que estava a fazer ainda agora, não é? Para poder, principalmente porque nós também estamos a chegar à altura do Natal, não é? E é uma altura em que vai ser preciso ajudar ainda muito mais famílias, então... Ok, pois muito bem. Nós temos um projeto que é a ceia de Natal, sempre fazemos uma ceia de Natal ali em Lisboa para os sem-abrigo. Para isso é preciso o bacalhau, é preciso, pronto, tudo aquilo que nós sabemos. E por outro lado, dizer que a Remar por si mesma não consegue, portanto, apelo às empresas, aos particulares que façam doações. Eu espero ter a oportunidade de ter o IBAN aí, mas se forem ao nosso site www.remar.pt, tem toda a informação que necessita para poder participar. Não fique indiferente, não pense em si mesmo. Eu sei que os portugueses, neste caso, têm um coração muito grande e têm esta oportunidade. Muito obrigado. Certíssimo. Sr. Luís, já terminámos mesmo o nosso programa, mas foi um prazer conhecê-lo, todo o seu trabalho, a sua história e também dos projetos e, finalmente, falar da Remar, uma sessão espetacular e esperamos por vocês uma próxima vez, no próximo programa. Muito obrigado. Obrigado, foi um prazer foi todo meu. E agora, vamos despedir por aqui. Quem será o próximo convidado? Olha, não sei, pode ser que seja você. Entre em contato connosco pelo Facebook, pelo Instagram, pelo e-mail, pelo número de telefone. Teremos todo o gosto em recebê-lo aqui no Manhãs da TV. Exatamente, e nós contamos consigo num próximo programa com novos temas, novos projetos e sempre consigo ir desse lado. Até lá. Até lá.